E se eu te dissesse que aí, na sua própria cozinha, existe um veneno que você provavelmente consome todos os dias achando que é inofensivo? Algo que, gota a gota, dia após dia, está apagando em silêncio dois dos órgãos mais trabalhadores do seu corpo. Eu sou o Dr. Fernando Manoche, nefrologista, e há anos vejo no meu consultório as consequências devastadoras desse veneno nos rins dos meus pacientes, especialmente em adultos que chegam até mim quando o dano, infelizmente, já está muito avançado. Hoje eu vou quebrar o silêncio, mas não vou falar com termos médicos que ninguém entende. Vou falar claro, como se você estivesse aqui, sentado na minha frente. Vou te revelar qual é o pior veneno que está intoxicando seus rins sem você perceber. E o mais alarmante é que é muito provável que você tenha consumido isso hoje mesmo, de manhã. Fique comigo para descobrir, para entender o poder destrutivo disso. O mais importante, para aprender a se proteger antes que seja tarde demais. Bem-vindos. Obrigado por dedicar alguns minutos ao que temos de mais valioso, a nossa saúde. Como médico especialista em rins, minha missão não é só curar, é evitar que as pessoas adoeçam. E, acredite, uma das coisas mais duras do meu trabalho é ver pessoas maravilhosas, cheias de vida, sofrendo por um dano renal que poderia ter sido evitado. O problema dos ruins é que eles são campeões do silêncio. São heróis anônimos do corpo. Imagine que você tem o sistema de purificação de água mais avançado do mundo, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. Esses são os seus rins. Eles filtram todo o seu sangue, eliminam toxinas, resíduos e líquidos que você não precisa. Mas não é só isso. Eles também regulam sua pressão arterial, ajudam a produzir glóbulos vermelhos para que você não tenha anemia e mantém seus ossos fortes. Eles são a base para que todo o resto funcione. Mas o que acontece quando esse sistema começa a falhar? Não toca o alarme. Não existe uma dor aguda que te avise. A doença renal crônica é uma ladra. Ela se instala aos poucos, durante anos, e quando os sintomas claros aparecem, inchaço nos tornozelos, um cansaço que não vai embora por nada, cãibras, o dano pode ser gravíssimo, às vezes irreversível. Eu já vi tantos adultos mais velhos chegarem ao meu consultório assustados, confusos, enfrentando diálise ou um transplante. E a pergunta que sempre fica no ar é: doutor, como eu não percebi? A resposta é dolorosa, porque ninguém os alertou com clareza suficiente sobre os venenos cotidianos que estavam sabotando a saúde deles. Por isso eu estou aqui, porque informação é poder. E hoje eu quero te dar esse poder. Vamos desmascarar vários desses inimigos ocultos. Eu os coloquei em uma lista, do mais comum até aquele que eu considero o pior de todos. Então vem comigo. O que você vai aprender hoje pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Antes de começar a lista, é fundamental você entender por quê. Com o passar dos anos, nos tornamos mais vulneráveis a esses venenos. A idade simplesmente muda as regras do jogo. Assim como perdemos visão ou aparecem cabelos brancos, os rins também envelhecem. A capacidade de filtragem deles, o que chamamos de taxa de filtração glomerular, vai diminuindo pouquinho a pouco a cada década. Pense nisso como o motor de um carro com muitos quilômetros rodados. Ele continua funcionando, claro, mas já não tem a mesma força de quando era novo. Agora imagine que, para esse motor veterano, em vez de colocar um óleo bom, a gente coloca gasolina de má qualidade e ainda força ele a subir ladeiras todos os dias. O que você acha que vai acontecer? Exato, ele vai quebrar muito antes. É exatamente isso que muitos de nós fazemos com os nossos rins sem perceber. Durante 50, 60 ou 70 anos, expomos eles a coisas que, na juventude, pareciam não fazer mal, mas que vão deixando pequenas cicatrizes, e essas cicatrizes se acumulam. É esse efeito acumulativo que pode terminar em falência renal. Além disso, com a idade fica mais fácil aparecer hipertensão e diabetes tipo 2. E aqui eu quero ser muito claro, essas duas doenças são as duas principais causas de doença renal crônica no mundo todo. São como dois martelos batendo sem parar na estrutura delicada dos seus rins. Por isso, qualquer coisa que ajude a surgir ou piorar diabetes e hipertensão é um ataque direto à sua saúde renal. Hoje vamos dar nome e sobrenome a esses atacantes. Para deixar mais claro, eu preparei uma lista com 4 desses venenos. Vamos começar com um que nem se come nem se bebe, mas que é igualmente prejudicial. E a partir daí vamos avançando até chegar ao número 1, aquele que, sem dúvida, é o mais perigoso, viciante e disseminado de todos. O verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Vamos começar. Veneno número 4, o sedentarismo. A água parada que sufoca seus rins.
O primeiro veneno da nossa lista, o número 4, talvez te surpreenda. Porque não é algo que você come ou bebe. É algo que você não faz. Estou falando do sedentarismo, da falta de movimento, de passar horas e horas sentado, seja vendo televisão ou em frente a uma tela. Talvez você pense, mas doutor, o que ficar sentado tem a ver com meus rins? A resposta é, tudo. Seus rins dependem de um fluxo de sangue forte e saudável para fazer o trabalho deles. Imagine um rio caudaloso. A água corre com força, leva tudo embora e se mantém limpa. Agora pense em uma poça de água parada. O lodo se acumula, tudo apodrece, e a água fica tóxica. Seu sistema circulatório é esse rio. Quando você se move, quando caminha, o coração bombeia com mais força e o sangue circula com vigor pelo corpo inteiro, chegando com potência aos milhões de filtros que existem nos seus rins. Esse fluxo sanguíneo dá a eles o poder de limpar seu corpo da forma ideal. Mas quando você passa horas sentado, tudo desacelera. O fluxo sanguíneo fica preguiçoso, como a água da poça. E isso vira a porta de entrada perfeita para os piores inimigos do rim: obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2. Quando você não se mexe, seu corpo não usa bem o açúcar no sangue, o que leva à resistência à insulina e, por fim, à diabetes. A inatividade também faz você ganhar peso, o que obriga seu coração a trabalhar mais e aumenta a pressão arterial. Cada quilo a mais é uma carga extra para seus rins. A solução é se mover. Não entre em pânico. Você não precisa virar um atleta olímpico amanhã. A solução é bem mais simples e está ao alcance de todos: quebrar longos períodos sentado. Se você passa muito tempo sentado, o primeiro passo é simplesmente levantar. Coloque um alarme no celular a cada hora para te lembrar. Levante, caminhe pela casa, pegue um copo de água, estique os braços. Esse simples ato já reativa a circulação. O próximo passo é incluir uma caminhada diária. Não precisa ser uma maratona. Comece com 10 minutos na rua, dando uma volta no quarteirão. Na semana que vem, 15. A chave é constância, não intensidade. Caminhar é um dos melhores exercícios que existem. Faz bem para o coração, controla o açúcar, fortalece os ossos, e claro, manda um fluxo de sangue saudável para seus rins. Se você tem limitações de mobilidade, existem exercícios excelentes para fazer sentado: mover os braços, levantar as pernas, girar os tornozelos, tudo conta. O lema é: qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Lembre da analogia do rio. Cada passo que você dá é uma onda de água limpa para os seus rins. Veneno número 3. O engano das pílulas inofensivas para a dor. Chegamos ao veneno número 3. Esse se esconde bem na sua frente, no armário de remédios de quase todas as casas. É aquele comprimido que você toma sem pensar para dor de cabeça, dor nas costas ou dor da artrite. Estou falando dos anti-inflamatórios não esteroides, os famosos ANS. Nomes como ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco são familiares para todo mundo. Milhões de pessoas usam acreditando que, como são vendidos sem receita, são inofensivos, e aí está o grande engano. Apesar de serem muito bons para a dor, o uso crônico, frequente ou em doses altas pode ser letal para os rins, especialmente em adultos mais velhos. Vou te explicar de forma simples como isso funciona. Para que seus rins recebam um bom fluxo de sangue, existem substâncias chamadas prostaglandinas, que mantêm as pequenas artérias renais bem abertas. O problema é que os anti-inflamatórios não esteroides funcionam bloqueando justamente essas prostaglandinas para tirar a dor do corpo. Mas eles não escolhem. Eles também bloqueiam as prostaglandinas que protegem os seus rins. O resultado é que as artérias do rim se contraem, se fecham, e o fluxo de sangue e oxigênio que chega até eles diminui drasticamente. É como se você pesasse na mangueira que rega uma planta. A água não chega, e a planta começa a secar. A mesma coisa acontece com os rins. Mas o verdadeiro perigo é o dano silencioso. Tomar essas pílulas todos os dias para uma dor crônica, como a artrite, é como pesar e soltar a mangueira diariamente. Com o tempo, os filtros se danificam, cicatrizam e deixam de funcionar. É um processo lento, que não dá sintomas até que já seja tarde demais. A solução: respeite a dor e respeite o remédio. Então o que fazemos? A gente aguenta a dor? Claro que não. Qualidade de vida vem em primeiro lugar. A solução é usar a cabeça, principalmente, falar com um profissional. Primeiro e mais importante, nunca se automedique com ANS de forma crônica. Se uma dor dura mais do que alguns dias, a solução não é continuar tomando comprimidos. É ir ao médico para entender o que está acontecendo.
Não se trata de silenciar o alarme, e sim de descobrir onde está o incêndio. Segundo, seja honesto com seu médico e conte tudo o que você toma, incluindo vitaminas, ervas e remédios vendidos sem receita. Muitos medicamentos para resfriado ou para dormir têm ANS escondidos na fórmula. Terceiro, existem alternativas para uma dor ocasional. O paracetamol, acetaminofeno, costuma ser mais seguro para os rins, sempre nas doses corretas. E explore opções sem comprimidos. Fisioterapia, calor, frio e alongamentos podem fazer maravilha, se reduzir sua dependência de analgésicos. A regra de ouro é esta: ANS são remédios potentes. Usar de vez em quando pode ser ok. Depender deles todos os dias, sem controle médico, é brincar de roleta russa com seus rins. Veneno número 2. O sal, o inimigo invisível da sua comida. Avançamos para o veneno número 2, e esse talvez seja o mais subestimado de todos. Ele está em todas as cozinhas do mundo. Estou falando do sal, ou, mais exatamente, do sódio. Muitos me dizem, mas doutor, eu quase não uso o saleiro. Esse é o grande mal-entendido. O problema não é o sal que você coloca. O problema é a quantidade brutal de sódio escondida nos alimentos industrializados. Estima-se que mais de 75% do sódio que comemos vem disso, e não do saleiro. Está no pão, nos embutidos, nos queijos, nas sopas de lata, nos molhos, nas comidas congeladas, em quase tudo que vem em pacote. A indústria usa sódio para os produtos durarem mais e ficarem mais gostosos. É um agressor invisível. E por que isso é tão ruim? Seu corpo precisa de um pouquinho de sódio para funcionar. Mas quando a gente inunda o corpo com sódio, o equilíbrio se rompe. Para diluir todo esse sódio, o corpo retém líquido, você sente mais sede, e dá aos rins a ordem de não soltar nenhuma gota de água. O resultado? O volume de sangue dentro das artérias aumenta e a pressão dispara. Isso é, pura e simplesmente, hipertensão arterial. A hipertensão é a segunda causa de falência renal. Os filtros dos seus rins são uma rede delicadíssima de vasinhos minúsculos. Imagine tentar limpar um tecido de seda com uma mangueira de bombeiro em máxima pressão. Você destruiria o tecido. Pois é exatamente isso que a hipertensão faz com seus rins dia após dia. Danifica, cicatriza e destrói em um círculo vicioso. A solução: vire detetive de rótulos. Proteger-se desse veneno exige mudar a mentalidade. Não se trata de comer sem gosto. Se trata de comer com inteligência. A ferramenta mais poderosa que você tem é aprender a ler rótulos. Vire o pacote e procure a palavra sódio. Você vai ficar chocado com a quantidade de sódio em alimentos que nem parecem salgados, como alguns cereais ou bolachas. A recomendação geral é não passar de 2.000 a 2.300 mg por dia. Se você já tem pressão alta, o ideal seria 1.500 mg. A segunda estratégia: cozinhe mais em casa. Aí você controla tudo. Terceiro, redescubra os sabores. A natureza nos deu um arsenal de ervas e especiarias que transformam qualquer prato. Alho, cebola, pimenta, orégano, alecrim, cúrcuma, cominho, páprica. Limão e vinagre também são ótimos para dar sabor sem uma pitada de sódio. E um último truque: se comprar legumes enlatados, enxague bem na água corrente. Só isso já remove grande parte do sódio adicionado. Em poucas semanas, seu paladar reinicia e você começa a sentir os sabores reais da comida. É libertador. O pior veneno: o açúcar e a farinha refinada, a dupla doce e mortal. E chegamos ao final. Falamos sobre sedentarismo, analgésicos e sal. Todos inimigos perigosos. Mas agora eu apresento aquele que eu considero o veneno número 1, o campeão indiscutível da destruição silenciosa, o mais viciante, o mais presente na nossa alimentação e o que provoca o dano mais devastador. Esse veneno não é um químico raro. É algo que associamos a festas, a recompensas, a carinho. Estou falando do açúcar e do seu cúmplice inseparável, a farinha refinada. Sim, você ouviu certo. Aquele pó branco e doce, as sobremesas, os refrigerantes, e também o pão branco, as massas e as bolachas. Na minha experiência, essa dupla é a principal responsável por a diabetes ser a causa número 1 de insuficiência renal no mundo. É o caminho que, infelizmente, eu vejo se repetir de novo e de novo no meu consultório, até que os pacientes acabam na diálise. Por que eu sou tão direto? Porque o açúcar e as farinhas refinadas, que o seu corpo transforma em açúcar quase instantaneamente, não fazem apenas um ataque. Eles fazem um ataque massivo e coordenado por vários lados. Frente de ataque número 1. A estrada direta para a diabetes. A causa número 1 de falência renal é a diabetes.
E o consumo excessivo de açúcar e farinha é o principal responsável pela diabetes tipo 2. Ao comer isso, você provoca um tsunami de glicose no sangue. O pâncreas entra em desespero liberando insulina para controlar. Se isso acontece todos os dias, as células ficam surdas para a insulina e o açúcar permanece no sangue. Assim nasce a diabetes tipo 2. Uma vez que o açúcar fica alto cronicamente, o estrago nos rins é brutal. O açúcar literalmente carameliza os filtros renais, deixa eles rígidos e os destrói. Isso é a chamada nefropatia diabética, o caminho mais rápido para a diálise. Frente de ataque número 2, a hipertensão. Achávamos que a culpa era só do sal, mas hoje sabemos que o açúcar é igual ou até pior para a pressão arterial. Uma dieta rica em açúcar eleva a pressão. Então, mesmo que você controle o sal, o açúcar continua agredindo seus rins. Frente de ataque número 3, a inflamação silenciosa. O açúcar é fogo para o seu corpo. Ele provoca uma inflamação crônica, de baixo grau, que danifica o interior de todas as artérias, incluindo as dos rins. Frente de ataque número 4, obesidade e fígado gorduroso. O excesso de açúcar que você não queima vira gordura. Essa gordura se acumula, causa obesidade, outro fator de risco para o rim, e se deposita no fígado, causando fígado gorduroso, outra condição que bagunça todo o metabolismo e prejudica os rins. Como você vê, é um ataque total. Por isso eu chamo de veneno número 1. A solução: recuperar o controle. A boa notícia é que podemos vencer esse inimigo. A chave é o conhecimento. Primeiro, entenda que o açúcar tem muitos nomes. Xarope de milho de alta frutose, dextrose, sacarose, maltose, são disfarces do mesmo veneno. Segundo, elimine as fontes mais óbvias. Bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos industrializados, chás gelados prontos, são açúcar líquido. Uma única lata pode ter mais de 10 colheres de chá de açúcar. Troque por água, água com gás e limão, ou infusões. Essa talvez seja a mudança mais poderosa que você pode fazer. Terceiro, desconfie de produtos baixo teor de gordura. Muitas vezes eles tiram a gordura e colocam açúcar para ficar gostoso. Prefira versões naturais. Iogurte natural em vez de iogurte de frutas, e você mesmo adiciona fruta fresca. Quarto, troque farinhas brancas por integrais. Pão integral de verdade, arroz integral, aveia em flocos. A fibra freia a absorção do açúcar. E por fim, abrace a comida de verdade. Frutas, verduras, legumes, carne, peixe, ovos, castanhas. Quando sua dieta é baseada em alimentos inteiros, açúcar e farinha refinada desaparecem quase como mágica. Quebrar as correntes do açúcar é o ato de defesa mais poderoso para os seus rins. Nós percorremos um caminho importante. Hoje desmascaramos 4 venenos silenciosos que ameaçam seus rins. 4. O sedentarismo, que estagna sua circulação. 3. Os analgésicos, ANS, que podem estrangular seus rins. 2. O sal oculto, que dispara sua pressão arterial. 1. O açúcar e as farinhas refinadas, que atacam seu corpo por todos os lados. Talvez agora você se sinta um pouco sobrecarregado. Mas meu objetivo não é te assustar. É te fortalecer. A verdade, mesmo quando dói, é a única coisa que nos permite tomar decisões melhores. A doença renal não precisa ser o seu destino. Cada um desses venenos está sob o seu controle. Você decide se levanta da cadeira. Você decide se consulta um médico. Você decide se lê o rótulo. Você decide se escolhe água em vez de refrigerante. Não se trata de mudar tudo da noite para o dia. Trata-se de dar um pequeno passo hoje e outro amanhã. Cada pequena mudança é uma vitória. Cada refeição caseira, cada caminhada, é mais um tijolo no muro de proteção dos seus rins. Você tem o poder de mudar a sua história de saúde. Se este vídeo abriu seus olhos ou te fez pensar, eu te peço que faça algo muito importante. Compartilhe. Envie para seus filhos, para seu parceiro ou parceira, para um amigo. Informação que salva vidas precisa circular. E se você quer continuar recebendo dicas claras e práticas para cuidar da sua saúde, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora eu quero te ouvir. Deixe um comentário aqui embaixo e me conte o que mais te surpreendeu em tudo o que falamos. Tem algo que você não sabia e que pretende mudar a partir de agora? Eu vou ler seus comentários para continuar ajudando essa comunidade. Obrigado por ter me acompanhado.